Oi, meus amores. Vamos continuar o estudo de ângulos, tá bom? Aqui a gente vai fazer classificação de outros tipos de ângulos. Ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? O próprio nome já está dizendo, eles têm a mesma medida. Ou seja, este ângulo é correspondente deste, ó. Eles são medidas iguais e os dois correspondem ao mesmo lado e à mesma posição entre duas retas. Nós temos duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal, ó. Está sendo cortada por essa. Então, esse ângulo azul corresponde à mesma medida que este, ó. Este ângulo verde corresponde à mesma medida que este. E o ângulo laranja corresponde à mesma medida. Definição. Ângulos correspondentes estão no mesmo lado da transversal. Transversal é essa reta que corta aqui, ó, de uma região interna das paralelas, e o outro na região externa às paralelas. Ângulos correspondentes não podem ser adjacentes, eles não podem ser vizinhos. Anotem tudo, por favor. Observem. Nesta figura, nós temos duas retas paralelas, R e S, cortadas por uma transversal T. Quais são os ângulos correspondentes? O ângulo B é correspondente de D, ó, lados opostos, na mesma reta. E o ângulo A é correspondente de C. A mede igual a C e B mede igual a D. Os ângulos A e C são correspondentes e iguais. Os ângulos B e D também são correspondentes e iguais. Ângulos correspondentes. A correspondente de E, B de F, C de G e D de H. Qual é a medida dos ângulos indicados? Ora, temos duas retas paralelas, M e N, cortada por uma reta T. Nessa situação, este ângulo que mede 40 graus é correspondente de x. Isso quer dizer que x também é igual a 40. Eles estão na mesma posição em relação à reta transversal. O que podemos afirmar em relação às suas medidas? Que eles são iguais. Olha um outro exemplo. Qual é a medida dos ângulos indicados? 3x mais 20, 5x menos 40. 3x mais 20 é correspondente, ó, está no mesmo lado, tem a mesma posição, de 5x menos 40. Então, eles são iguais. 3x mais 20 é igual a 5x menos 40. Eles estão na mesma posição em relação à reta transversal? Sim. Que podemos afirmar sobre eles? Que têm a mesma medida. Se a gente quisesse encontrar a medida, é só você igualar, encontrar o valor de x e substituir, certo? Próxima aula a gente vai fazer. Outros tipos de ângulos. Ângulos alternos internos. Alternos estão alternados um de um lado e um do outro. Internos, sempre na parte de dentro da figura. Ângulos alternos externos. Alternos, como eu falei agora, estão alternados um de um lado e o outro do outro. Como é externo, estão do lado de fora da figura. Nessas retas paralelas R e S, cortada pela reta T, temos C, alterno interno de E. Já nessa outra reta, nós temos D, alterno interno de F. Nesse caso, nós vamos ter A, alterno externo de G. E aqui B, alterno externo de H. Ângulos alternos externos, alternos internos. Ângulo 4 é alterno externo do ângulo C, está de um lado, do outro, do lado de fora. E o ângulo 1, alterno externo de 7. Nesse caso, ângulos alternos internos, do lado de dentro da figura. Ângulo 3, alterno interno de 5. E o ângulo 2, alterno interno de 8. Ângulos alternos externos. Nessa figura, nós temos que alfa mede 64 graus. Beta é alterno externo de alfa, então beta também mede 64 graus. Y, 116 graus. Então, esse ângulo φ aqui também vai medir 116 graus. Ângulos alternos internos. Temos dentro da figura o ângulo Y, 49,81 graus. Consequentemente, o ângulo φ, que também é alterno interno dele, vai ter a mesma medida, 49,81 graus.
Da mesma forma que alfa, alterno e interno de beta possuem a mesma medida. Olha aí, galerinha. 4x é alterno interno de 60. Então, 4x é igual a 60. Quanto mede x? 15. 60 com y são suplementares. A soma deles dois, ó, linha reta, 180 graus. Quanto mede y? 120. Nesse caso, eu tenho 3x mais 8, alterno interno de 5x menos 54 graus. Então, eles têm a mesma medida. Resolvendo a equação, x igual a 31. Dessa forma, se eu quero encontrar o y, eu tenho que y é OPV de 3x mais 8. Então, eles têm a mesma medida. Ou, também posso dizer que y é correspondente de 5x menos 54. Quando eu resolver, vai dar a mesma medida. Substituindo aqui o x por 31, que a gente encontrou antes, temos que y é igual a 3x mais 8. Então, y é 3 vezes 31 mais 8. Y é igual a 93 mais 8, que é igual a 101. Por favor, escrevam tudo direitinho, vão anotando as dúvidas de vocês. Mais um exemplo. Nós temos duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Temos que descobrir o valor dos ângulos que estão marcados. Sabemos que 10x mais 40 é alterno externo de 20x menos 40. Então, se eu igualar eles dois, eu vou encontrar a resposta. Da mesma forma que eu sei que o B e o A estão no mesmo lado, ó, do mesmo lado, e eles são suplementares. Ou seja, quando eu somar eles dois, vai dar 180 graus. Olha isso aqui, que a gente vai ter 3x mais 15 graus é alterno externo de x mais 75. Para descobrir a medida, é só igualar eles, ok? Isso tudo é atividade para vocês fazerem para a próxima aula, certo? Ângulos colaterais. Colaterais estão no mesmo lado. Colaterais, mesmo lado. Pode ser interno, quando a soma deles dá 180 graus. Pode ser externo, e a soma dele também dá 180 graus. Os ângulos colaterais estão do mesmo lado da reta transversal. Se forem colaterais internos, vão estar na parte de dentro das retas paralelas. Se forem colaterais externos, vão estar na região da parte externa da reta paralela. Ângulos colaterais não podem ser adjacentes, ou seja, não podem ser vizinhos. Os ângulos colaterais internos, ó, a soma sempre dá 180. Sempre dá 180. Aqui, ângulos colaterais externos. Interno na parte de dentro da figura, externo na parte de fora da figura. E aqui o resumo dos ângulos estudados. Nós vimos hoje ângulos correspondentes, aqueles que têm a mesma medida. Ângulos alternos, que estão do lado de um lado e do outro da figura. Podem ser alternos internos ou alternos externos. Ângulos colaterais são aqueles que estão do mesmo lado. Ângulos correspondentes são medidas iguais. Ângulos alternos, medidas iguais. Ângulos colaterais, a soma deles dois dá 180 graus, ou seja, são suplementares. Aqui nós vamos ter mais um resumo. Reta R e reta S, cortadas pela transversal T, R paralelo de S, temos que A igual a C igual a E igual a G. Temos que B igual a D igual a F igual a H. E aqui o resumozinho. Correspondentes são congruentes, ou seja, mesma medida. Colaterais são suplementares, ou seja, igual a 180. E alternos são congruentes, que vai dar também a mesma medida. Mais um resumozinho. Os ângulos são correspondentes porque têm a mesma medida. Os ângulos são alternos porque são sempre suplementares. Os ângulos são correspondentes porque estão do mesmo lado da reta transversal. Estes ângulos são colaterais porque estão no mesmo lado em relação à transversal. Este tem a mesma medida porque são alternos externos, ok?
Obrigada, até a próxima aula. Fiquem com Deus, galerinha. Olha aí, gente, tudo de bom para vocês. Se cuidem, façam as atividades e até a próxima aula. Beijo.